Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das transações imobiliárias mais inusitadas de toda a história. Imagina só a cena: comprar um terreno numa cidade que está prestes a ser completamente destruída. Parece uma loucura, não é mesmo? Pois é, mas foi exatamente o que aconteceu. E a história por trás disso é um estudo fascinante sobre o que é ter esperança nos momentos mais sombrios. E essa é a grande pergunta que move toda essa história. Por que alguém em sã consciência compraria uma propriedade num lugar praticamente condenado, ainda mais sendo um profeta que previu essa mesma destruição? É um investimento que parece não fazer o menor sentido. Bom, vamos fundo nisso para entender. Para a gente entender o contexto, precisamos voltar no tempo. Estamos em Jerusalém, lá por 587 a.C. É o 10º ano do reinado do rei Zedequias, e a situação, olha, era simplesmente desesperadora. E aqui o contraste é gritante. De um lado, a gente tem a realidade, nua e crua, o exército mais poderoso da época, os babilônios, cercando a cidade. A destruição é uma questão de tempo. E o nosso personagem principal, o profeta Jeremias, está preso. Do outro lado, ele recebe uma ordem divina que soa completamente absurda. Vai e compre o campo do seu primo. E a ironia da coisa toda é o motivo da prisão de Jeremias. Ele foi jogado na prisão pelo próprio rei Zedequias por ter profetizado exatamente o que estava acontecendo, que a cidade ia cair e que o rei seria capturado. Então, ele é um prisioneiro da sua própria profecia sombria, e agora pedem para ele agir como se nada disso fosse acontecer. Agora, essa ordem não surgiu do nada, tá? Existia uma razão cultural e legal para isso, o chamado direito de resgate. Era uma lei da época que dava ao parente mais próximo a preferência na compra de uma terra da família. A ideia era manter a propriedade dentro do clã. É por isso que o primo dele, Hanamiel, vai procurá-lo. Era, de certa forma, um dever de Jeremias. E mesmo com tudo contra, Jeremias obedece. O que acontece a seguir não é só uma compra qualquer, mas um ato público, feito com todo cuidado, um ato que era pura esperança documentada. E a transação foi bem real, viu? Jeremias pagou um preço concreto, 17 ciclos de prata pelo campo em Anatote. Para a gente ter uma noção, não era um trocado, era um investimento de verdade, mostrando que essa aposta no futuro era séria, tinha dinheiro de verdade envolvido. E o processo todo é fascinante. Jeremias segue cada passo da lei, tintim por tintim. E o mais importante, ele faz tudo publicamente, ali no pátio da guarda onde estava preso. Ele pesa a prata, assina o documento, sela, chama testemunhas e entrega as 2 cópias da escritura, uma selada, que era oficial, e uma aberta para consulta, para o seu escriba, Baruque. Cada etapa foi feita para ser vista. Aí vem o ponto-chave. Ele diz para Baruque pegar esses documentos e guardar num vaso de barro. Naquela época, essa era a melhor tecnologia para preservar papéis por muito, muito tempo. Proteger da umidade, do tempo. A mensagem era clara. Esses documentos precisam durar muito mais do que essa crise que estamos vivendo. Isso mostra bem qual era o propósito de tudo. Não foi um negócio feito às escondidas. Foi um verdadeiro espetáculo na frente de todo mundo que estava ali. Jeremias estava fazendo uma declaração, sabe? Dizendo que, apesar de tudo, apesar da guerra, da fome, haveria um futuro. A vida normal, com o direito a comprar e vender terras, um dia voltaria para aquele lugar. Mas é aqui que a história fica muito humana. Porque logo depois desse ato público de fé incrível, Jeremias fica sozinho e começa a questionar tudo. Na oração, ele abre o coração e mostra toda a sua confusão. É como se ele dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, eu sei de tudo isso. Mas o Senhor me mandou comprar este campo, com testemunhas, mesmo a cidade já estando praticamente perdida para os babilônios. Qual é o sentido disso? Isso mostra pra gente que até um profeta tem dúvidas. A fé não elimina o questionamento. Ele obedeceu, mas a cabeça dele ainda tentava entender como aquela ordem se encaixava na realidade terrível que ele via com os próprios olhos. Ele estava pedindo para a lógica fazer algum sentido. E ele recebe uma resposta. Uma resposta que vem em 2 partes. A primeira confirma a dura realidade, mas a segunda revela uma promessa que vai muito além. A primeira parte da resposta basicamente confirma: sim, as profecias de Jeremias estavam certas. A cidade vai cair. E não é por acaso. O texto detalha bem os motivos: idolatria que não parava, desobediência constante e até coisas terríveis como sacrifício de crianças. Aquele julgamento era uma consequência direta das ações do povo. Então, a primeira mensagem é sobre responsabilidade.
O desastre que estava acontecendo não era um ato aleatório vindo do nada. Era o resultado inevitável de gerações e gerações de escolhas ruins. Mas aí vem a virada. E que virada! A mesma autoridade e poder que trouxeram o julgamento seriam usadas para trazer a restauração. A destruição não era o ponto final. Era só o prelúdio para uma reconstrução. E aqui a promessa se amarra perfeitamente com o ato de Jeremias. A certeza de que, um dia, as pessoas voltariam do exílio e a vida normal seria retomada. A compra de propriedades, aquele ato mais básico de fincar raízes e construir um futuro, aconteceria de novo, naquela mesma terra. Então, essa linha do tempo ajuda a gente a ver o quadro completo. O presente era o caos, o futuro próximo era o exílio na Babilônia. Mas o futuro distante, esse guardava a promessa de retorno, de reconstrução. A compra do campo por Jeremias não era um investimento para o amanhã, mas uma garantia para as próximas gerações. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Jeremias é sobre uma esperança desafiadora. Ele não fechou os olhos para a realidade terrível do presente, mas se recusou a deixar que essa realidade ditasse o fim da história. Ele praticou um ato pequeno, legal, concreto, que apontava por uma promessa muito maior. E a pergunta que fica para a gente pensar é: quando o caos se instala, quais são os nossos campos de Anatote? Quais são os pequenos atos de fé e esperança que podemos fazer que declaram que o presente não é o fim de tudo?